E digamos que nesta linha do tempo, cada passo representa um ano. E eu ando 457 anos. Se aqui eu estou em 457 antes de Cristo, e eu continuo a caminhar outros 457 nesta direção, isso me levaria a zero. Qual é a referência histórica para o ano zero? Não existiu. Vocês sabem que foi de 1 AC para 1 DC. Então, 457 anos, se você for para frente, não irá levá-lo a 1 AC, nem a 0, mas o levará para 1 DC, exatamente. Precisamos andar nesta linha do tempo 457 anos e chegaremos a 483 anos. Bem, se andarmos para frente 483 anos na linha do tempo, porque não existe o ano zero, isto nos levará exatamente a 27 DC. A Bíblia diz, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém em 457 AC, se nós andarmos 483 avante, serão 69 semanas proféticas, ou 483 anos. Chegaremos em 27 DC, segundo a Bíblia, em 27 DC, o Messias apareceria. Alguém sabe o significado da palavra Messias? Qual é o significado desta palavra? Significa o quê? O ungido. E o que aconteceu exatamente em 27 DC? A palavra Messias significa o ungido. E em 27 DC, naquele exato ano, Jesus Cristo, o Messias, foi batizado. Peguem suas Bíblias e abram em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. As profecias da Bíblia acontecem pontualmente. A Bíblia não adivinha, ela sabe. Daniel profetizou centenas de anos antes a data exata do batismo de Cristo. Cristo foi batizado no Rio Jordão em 27 DC. Quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. O 15º ano do reinado de Tibério César foi em 27 DC. Vejam o que aconteceu naquele ano. Lucas capítulo 3. Era o 15º ano de Tibério César. Lucas 3, verso 21. Lucas 3, verso 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Até o seu batismo, ele trabalhou na carpintaria com José em Nazaré. Mas aos 30 anos ele foi batizado e então começou o seu trabalho por 3 anos e meio como Messias. Ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. A profecia bíblica de Daniel 9 profetizou isto centenas de anos antes. Mas continuemos com a nossa profecia. Daniel capítulo 9. As profecias não adivinham, elas sabem. Os eventos no esquema de Deus acontecem de acordo com a sua previsão. Daniel capítulo 9. E então vamos ver o verso 25. Sabe e entende. Deus disse para Daniel: você sabe e você entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isto foi em 457, até ungido ao príncipe. Até o batismo de Cristo, quando Cristo foi separado por Deus, ungido pelo Espírito Santo, para começar o seu ministério. Serão 69 semanas, ou 483 anos. Verso 26. Depois das 62 semanas, em algum momento após 27 DC, será morto o ungido. Quem era o ungido? Quem é? Jesus será morto. A profecia dizia quem seria morto seria o quê? Crucificado. E já não estará. Na tradução King James diz não por sua causa. Jesus foi crucificado por sua causa. Não, ele não foi crucificado por sua culpa. Ele foi crucificado por quem? Por nós. Ele morreu por nós. Depois das 62 semanas será morto o ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Automaticamente após a morte de Jesus Cristo, a cidade de Jerusalém seria destruída 70 DC por Tito. A Bíblia diz o santuário terrestre seria destruído por Tito. E o santuário e o seu fim será num dilúvio. Muitas pessoas seriam mortas pelos soldados de Tito. E até ao fim haverá guerra, desolações estão determinadas. O santuário terrestre será destruído por causa da crucifixão de Jesus, por causa da rejeição de Jesus como Messias. E no verso 28,
e 27, ele, o Messias, Cristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele iria firmar o concerto com muitos por uma semana. 69 semanas proféticas. Desde 457 AC, 69 semanas, segundo a linha do tempo, nos leva de 483 anos a 27 DC. 69 das 70 semanas determinadas pelos judeus tinham acabado. Sobrou o quê? Sobrou uma semana. Uma semana profética desde 27 DC. 7 anos desde 27 DC. Se somarmos 27 com 7 será igual a 34 no meio deste período de tempo. A Bíblia diz, e na metade da semana, no meio destes últimos 7 anos, quanto é metade de 7? Quanto é? 3,5. Então, após 3 anos e meio, desde 27 DC, o Messias seria crucificado. Agora, prestem atenção. O decreto saiu no outono de 457. Com 483 anos, chegamos ao outono de 27 DC, exatamente quando Cristo foi batizado. 3 anos e meio desde o outono de 27, onde nós chegaremos? Se somarmos 3 anos ao outono de 27, nós chegaremos ao outono de 30. Porém, mais 6 meses ou meio ano, porque são 3 anos e meio depois do outono de 27, chegaremos à primavera de quando? De 31 DC. O que aconteceu na primavera de 31 DC? Ele, o Messias, Cristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Cristo iria firmar o concerto, o eterno, o concerto eterno seria firmado através do sangue de Cristo morrendo lá na cruz em 31 DC. E exatamente em 31 DC, Jesus Cristo selaria aquele grande concerto. No meio da semana, Cristo, o Messias, seria crucificado e faria cessar todo o sacrifício. Na primavera de 31 DC, exatamente na Páscoa. Esses versos nos dizem que o Messias seria crucificado, ele seria morto, faria os sacrifícios cessarem. Daniel, o profeta, profetizou que no dia da Páscoa, quando o sumo sacerdote oferecia o cordeiro pascal diante de Deus, então foi o que o apóstolo Paulo disse: Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi sacrificado por nós. Daniel profetizou isto, não é de se arrepiar, gente. Perceberam que Jesus é mais do que apenas um bom homem, que Jesus é mais do que um filósofo, que Jesus é mais do que um simples professor de religião. Ele é o Filho divino de Deus, o Cordeiro de Deus, morto por nós, pontualmente, como a profecia bíblica havia previsto. Nós podemos confiar neste Cristo. Nós podemos confiar neste livro aqui, Jesus. Jesus morreu pontualmente. Jesus não é apenas um professor de religião. Ele não é apenas um filósofo. Ele é o Messias, o Cordeiro de Deus, que veio no tempo exato para morrer pelos teus e pelos meus pecados. Ele é o Salvador da humanidade. A Bíblia diz que, seguindo as profecias de Daniel, o concerto com os judeus iria terminar em 34 DC. Lembram-se que a Bíblia disse 70 semanas ou 490 anos estão determinados sobre o teu povo, os judeus. No final daqueles 490 anos, em 34 DC, os judeus selariam o seu destino como povo de Deus. Logicamente que indivíduos poderiam ter sido salvos naquele momento. Qualquer pessoa, muçulmano, indiano, judeu, cristão, só é salvo através do sangue de Cristo. Então qualquer pessoa poderia ser salva, mas os judeus não seriam mais a nação escolhida por Deus após 34 DC. Em 34 DC, Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. Os líderes de judeus rejeitaram o evangelho e este passou para os gentios.
Podemos ler esta maravilhosa história no livro de Atos, quando o sumo sacerdote fez um discurso em 34 DC no apedrejamento de Estevão.